Olá? Bom, agora nós vamos começar um assunto que é o metabolismo energético. Tudo bem? Beleza, então. Em metabolismo, é importante a gente saber que, por exemplo, a energia que ela vai atravessar os ciclos biogeoquímicos, a fonte energética, tudo, ela vem do Sol. Através da fotossíntese, essa energia química, essa energia luminosa, perdão, é transformada em energia química. Essa energia química, ela vai ser passada ao longo das cadeias tróficas, não é? E na presença do oxigênio, no caso da respiração aeróbia, vai gerar então energia para o movimento e vai perder uma parte da energia em calor, tudo bem? Então é assim que a energia passa. E é nessa parte do metabolismo, basicamente, da fotossíntese da respiração, faltar mais aqui. Em relação à fotossíntese, é importante a gente salientar que ela é, por exemplo, um processo de anabolismo. O que seria esse anabolismo? O termo ana, aqui, ó, deixa eu pegar uma caneta amarela aqui, ó, o termo ana, ele pode significar separação ou para cima. Aqui no caso, para nós, seria para cima. Por quê? Vai ser o processo de produção de compostos orgânicos. Tudo bem? Então vai pegar compostos simples e transformar em compostos orgânicos. E essa reação é uma reação que nós chamamos de reação endergônica, ou seja, ela absorve nutrientes ela absorve ou consome energia do meio. Então, se você olhar, isso aqui é uma forma de gráfico que costuma cair em prova de vestibular. Por exemplo, ó, aqui eu tenho os reagentes água e CO2, vai pegar a energia luminosa formando moléculas de alta concentração energética. Beleza? Então, esse é o processo que pode ser cobrado. Tudo bem? Aqui, então. Ó, absorve a energia do meio. Então, é a reação endergônica. Ao passo, a respiração é um processo catabólico, ou seja, vai promover a quebra. Esse cata aqui, ó. Esse cata quer dizer quebra. Tudo bem? Ela vai ser a quebra de moléculas. Então, por exemplo, quando você tem a glicose, ela vai ser quebrada, vai transformar em compostos simples, como é o caso do CO2 e água, e liberando energia para o meio. Tudo bem? Então, pode ver que a energia, ela diminui nessa situação porque ela perdeu energia para o meio. Tudo bem? Então, você vai perceber aqui que é um processo de respiração, é um processo catabólico. Essa situação de gráficos aqui, olha só, eu tenho bastante energia na molécula nessa condição, tudo bem? E aqui ela vai então ser degradada, liberando energia. E essa energia ela vai ser utilizada para o trabalho e parte dela é perdida na forma de calor. Nesses processos vão participar enzimas desidrogenases, que são transportadoras de elétrons e hidrogênios. Tudo bem? Essas moléculas, elas vão pegar energias que são liberadas da oxidação e redução. Lembrando que oxidação é o processo de ganho de oxigênio ou perda de elétrons e hidrogênios. E a redução é o inverso, é a perda de oxigênio ou ganho de elétrons e hidrogênios. Então, olha a tabelinha aqui ao lado, para você pegar algumas coisas que podem ser cobrado em prova de vestibular. Olha só, o agente redutor, que é esse cara aqui, tudo bem? Ele sofre oxidação, porque ele vai perder o elétron e vai passar para um agente oxidante, que vai ganhar esse elétron. Beleza? Então, o agente redutor sofre oxidação. E o agente oxidante sofre redução. Beleza? Então, tem que ficar claro isso daqui. Tudo bem? Que pode ser cobrado em prova de vestibular aí para vocês. Tudo bem? Inclusive, isso tem cara de prova de conhecimentos gerais, tá, gente? Tem cara de prova de conhecimentos gerais isso aqui. Oxidação e redução
nós temos algumas moléculas que são muito importantes e vocês vão ver muito nesse processo. Aqui, tá? De metabolismo. Uma delas é o famoso NAD, tá? NAD, como vocês podem ver aqui, é a nicotinamida adenina dinucleotídeo. Essa molécula, né, ela é formada a partir da nicotinamida, que é a vitamina B3. E ela tem duas formas. Você tem a forma oxidada, que tem esse maisinho aqui, mostrando que ela foi oxidada, e a forma reduzida, que é o NADH. Beleza? A forma aqui. A molécula dela, olha só que legal, não é? Esse aqui é o NAD, beleza? Ó, essa carga positiva, ela está aqui em cima desse nitrogênio, ó. Está em cima do nitrogênio. Quando ela recebe os elétrons e os hidrogênios vindos da degradação do alimento, tá? Olha só, vai vir aqui 2 elétrons e 2 hidrogênios, vai receber esses 2 elétrons mais um hidrogênio aqui, olha só onde está o hidrogênio que entrou, beleza? E agora ela vai ficar NADH. Como veio 2 hidrogênios, um vai ficar solto ali no citoplasma ou dentro das organelas, não é? E nesse caso aqui, por isso que fica esse NAD mais aqui, ó. Então, antigamente você colocava NADH mais H, tudo bem? Hoje a gente usa só NADH mesmo, tudo bem? Então, se você encontrar alguma prova NADH mais H, também pode ser colocado. É porque veio 2 hidrogênios, um foi para a molécula e o outro ficou ali no ambiente. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Aí nós temos o NADPH. O NADPH, ele é encontrado nas plantas. Qual é a diferença do NADPH? A diferença é que o NADPH, ele tem um grupamento fosfato. É essa. E a outra diferença é a sua função, porque é o seguinte, ó, o NADH, ele é encontrado na respiração celular, perfeito? E ele vai ser utilizado para a formação de ATP, tudo bem? Para ATP. Ao passo que o NADPH, ele é utilizado para a produção de carboidratos lá no ciclo de Calvin da fotossíntese. Tudo bem? Mas a ideia estrutural deles é a mesma. Então, o NADH é para a formação de ATP e o NADPH para a formação de carboidratos lá na fotossíntese. Perfeito? Aí nós o FAD. O FAD reduzido, por favor, o FAD reduzido, ele não tem carga, tudo bem? É só FAD, não é FAD mais. Por quê? Se você pegar a estrutura do FAD, aqui, olha só, aqui tem o nitrogênio e aqui, ó, beleza? Esse é o FAD, tudo bem? Quando os 2 elétrons e os hidrogênios vêm do alimento, os 2 hidrogênios, eles vão estar ligados aqui, olha. Entendeu? Então, ele vai ficar FADH2. Então, a forma reduzida é FADH2. E em situação nenhuma, o FAD ele tem carga positiva ali em cima. Tudo bem? Outra molécula é o ATP. Tudo bem? O ATP, ele pega a energia dessas reações de oxidação, beleza? De oxidação e redução, ele pega essa energia e armazena ela e libera para que ocorra as reações. Por exemplo, aqui é o seguinte, olha só. Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Aí. Bom, então a energia que veio do catabolismo, ou seja, da quebra das moléculas, ela produz ATP a partir de ADP. Tá? Então, esse ADP depois, ele é hidrolisado e libera energia. Então, ele pega a energia... Deixa eu pegar outra caneta aqui. Ele pega a energia e depois ele libera energia para que ocorra o trabalho. Beleza? E aí, é interessante você saber o seguinte, ó. Essa daqui é a estrutura do ATP. Tudo bem? Então, por que é ATP? Porque ela é uma adenosina trifosfato. Tem 1, 2, 3 fosfatos. Perfeito?
Então, a energia que é utilizada normalmente é dessa última ligação aqui. Então, quando ele é hidrolisado, ele vai liberar o ADP, que é a adenosina difosfato, libera esse fosfato inorgânico e libera a energia. Tudo bem? E essa energia você vai para as mais diferentes funções. Por exemplo, pode usar a energia para dançar, né? Pode usar a energia para tudo que você vai fazer. Por exemplo, o seu coração batendo queima energia, não é? Você que está me assistindo agora está utilizando energia. Eu pegando meu copo para beber água, estou gastando energia. Então, tudo isso demanda ATP. Perfeito? O que nós veremos vai ser em relação à fotossíntese. Mas é importante que você saiba o seguinte. Tanto fotossíntese quanto mitocôndria são fotossíntese quanto respiração são processos que nós falaremos dentro do metabolismo, tá? Agora, presta atenção numa coisa. Tanto mitocôndrias quanto cloroplastos são locais de conversão de energia. Então, o cloroplasto ele vai converter a energia luminosa em energia química. Essa energia química vai ser utilizada lá na mitocôndria, gerando ATP e liberando gás carbônico e água. Beleza? Então, esse vai ser o processo que nós vamos fazer aqui, tá? Então, ó, fotossíntese no cloroplasto e ATP, principalmente ali para energia de trabalho, não é? Nós faremos ali na mitocôndria. Bom, fotossíntese. Vamos lá então. A fotossíntese é um processo no qual a planta pega água, gás carbônico, tudo isso vai até as folhas, que vai capturar energia luminosa, liberando para o ambiente oxigênio e produzindo glicose. Beleza? Então, basicamente é isso. Isso. Ó, aqui, a fotossíntese, então, esse próximo quadro vai ter os assuntos que mais são pedidos em prova quando se fala de fotossíntese. Tá? Esse slide eu acho que é o mais importante para você que quer fazer uma boa prova de vestibular. Então, só retomando a estrutura do cloroplasto. Lembra? Ele tem essa membraninha externa, aqui, ó, a membrana externa. Ele tem a membrana interna, beleza? Isto daqui cada pilinha dessa, cada bolsinha dessa aqui é um tilacoide. A pilha de tilacoides é o grânum. E aqui, esse, entre aspas aí, esse citoplasma é o estroma. Tudo bem? Então, lembre-se dessas partes do cloroplasto. Agora nós temos que saber o seguinte, olha só. O cloroplasto, então, lá no cloroplasto, primeiro, nós temos duas etapas da fotossíntese. Nós temos a etapa fotoquímica, antigamente chamada de clara. Não gosto de usar o termo fase clara. Beleza? Não gosto. Mas vamos deixar aí, porque cai em prova. Tá? Então, primeira coisa, ela ocorre na membrana dos tilacoides. Tudo bem? Então, lá grava esse lugar, membrana dos tilacoides. Na etapa fotoquímica, ocorre a fotólise da água. Pelo amor de Deus, o oxigênio que é liberado não vem do gás carbônico. O oxigênio liberado vem da fotólise da água, por favor. Tudo bem? E nesta etapa vai produzir ATP e NADPH, que será utilizado na etapa química, antigamente chamada de etapa escura, que ocorre onde? No estroma do cloroplasto. E lá vai ocorrer a fixação do gás carbônico, tá? Através de um ciclo chamado ciclo de Calvin, vai produzir os compostos orgânicos. Tudo bem? E isso que você tem que gravar. Isso é o mais importante da fotossíntese para prova de vestibular, tá? Por favor, passe isso aí para o seu caderno, tá bom? Agora,
Fase fotoquímica ou clara, etapa química ou escura. Por que eu não gosto de usar esses termos claro e escuro? Por quê? Pode te dar uma falsa impressão de que uma etapa acontece durante o dia e a outra acontece durante a noite. Não. Fotossíntese acontece apenas durante o dia. Beleza? Etapa química é porque acreditava-se que não produzia, porque não usava diretamente a luz. Por isso que era chamado de etapa escura. Mas isso eu provo para vocês por A mais B mais adiante aí na frente. Tudo bem? Mais adiante aí nos slides, tá? Então vamos lá. Primeira coisa. A reação da fotossíntese é assim. Se você pegar ela, aqui vai ser 6 gás carbônico mais 6 águas vai dar igual a C6H12O6, que é a glicose, mais 6 água, mais 6 oxigênio, perfeito? Essa é a equação que aparece para a formação da glicose. Porém, na fotossíntese, o primeiro açúcar que se forma não é a glicose, mas sim um açúcar de 3 carbonos, que é o gliceraldeído 3-fosfato. Então, se aparecer essa equação aí, tá certo? Claro que tá, beleza? Se assumiu por convenção essa reação como correta. Mas eu gosto, às vezes, de colocar essa mais simplificada, aqui, ó, tá? Que é gás carbônico mais água, vai formar carboidratos, liberar oxigênio, sem balancear mesmo. Tudo bem? Eu coloquei em azul a água e em azul o oxigênio para lembrar você que o oxigênio liberado ele vem da água e não do gás carbônico. Tudo bem? Então vamos lá. Próximo. Etapa fotoquímica. Tudo bem? E ocorre a participação de fotossistemas. O que são fotossistemas? Um fotossistema é uma unidade organizada de clorofila e outras moléculas de pigmentos inclusas nos tilacoides. Então, é um conjunto de pigmentos que servem para absorver a luz. Tudo bem? Então, nesse fotossistema que está na sua direita aqui no desenho, tá? Ele tem duas partes importantes. O centro de reação e o complexo antena. Então, esse complexo antena aqui, ele é formado por moléculas de clorofila B, ele é formado por carotenoides. Eles absorvem luz, tudo bem? A clorofila ela absorve luz principalmente nos comprimentos de onda de por volta de 450 nanômetros e por volta de 600, 600 e poucos nanômetros. Por quê? Ela absorve luz preferencialmente na cor azul e vermelha. Ué, professor, mas eu vejo a planta verde. Exatamente, pequeno gafanhoto. Se você viu o verde, é porque ela não está usando o verde, é que ela está refletindo o verde. Beleza? Então, a energia que vai excitar essas moléculas aqui, ela vai ser transferida por ressonância. É um processo físico e não químico. Tudo bem? Então, vai ser transferido por ressonância até as moléculas de clorofila A especial que estão no centro de reação. Então, o complexo antena, ele leva a energia até o centro de reação. Lá no centro de reação, tá? Lá no centro de reação, a clorofila, ela vai ficar excitada e vai perder o elétron. Perfeito? Então, a ressonância no complexo antena, aí é só um fenômeno físico, tá? É só uma passagem por ressonância, tá bom? Então, é isso que eu gostaria que vocês soubessem, que no centro de reação tem as clorofilas, entre aspas, aí, que realmente sabem fazer a fotossíntese. O complexo antena, ele vai pegar a energia e vai passar para o centro de reação. Agora, de acordo com a clorofila que tem no centro de reação, de acordo com o tipo de clorofila que tem no centro de reação, você pode ter o fotossistema 1 e o fotossistema 2. Beleza? Fotossistema 1, fotossistema 2. PS1, PS2, que não tem nada a ver com PlayStation, hein, pequeno gafanhoto?
Joia? No fotossistema 1, eu tenho uma clorofila A especial chamada de P700. Esse P significa pigmento e o número 700 que está subscrito, ele indica o comprimento de onda em que ela melhor absorve os comprimentos de onda. No fotossistema 2, tem uma clorofila A especial, que é a clorofila P680, ou seja, que absorve luz em um ótimo de comprimento de onda de 680 nanômetros. Tanto 680 quanto 700 é vermelho. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. No fotossistema vai acontecer a fotofosforilação. Tá? Aí a fotofosforilação ela pode ser acíclica e cíclica. Na fotofosforilação acíclica, ocorre a participação dos fotossistemas 1 e 2 simultaneamente e a produção de ATP e NADPH e ocorre a fotólise da água. Então, é na etapa, presta atenção aqui no tio William Lopes, o calvo. Presta atenção que o fotossistema, na etapa fotoquímica que ocorre o processo de fotólise com a liberação do oxigênio. Perfeito? Então, olha só. Eu preciso que você saiba o seguinte, que o Sol não vai escolher um lugar para bater, beleza? Ele vai bater nos fotossistemas ao mesmo tempo. Olha só, isso daqui é um esquema de um livro, tá? Depois que você assistir minha aula, você volta nisso aqui, que ó, aqui tá o fotossistema 2, é o 2, não é o 1. Essa clorofila, ela foi excitada, perdeu o elétron passou por uma cadeia transportadora de elétrons, onde eu tenho transportadores como a feoftina, plastoquinona, são dois tipos de plastoquinona, A e B, beleza? Aí o citocromo BF, que é onde ocorre a passagem de H+, força a passagem de H+, beleza? Aí tem a plastianina, vem até o fotossistema 1. Aí depois é novamente excitada, e aí vai passar por uma cadeia transportadora de elétrons e vai produzir NADH. Isso aqui tem todos os nomes dos transportadores. Mas eu gosto de explicar num esquema que eu faço no quadro, que é esse que eu coloquei. Esse aqui eu queria que você fizesse no caderno, tá? Eu acho esse aqui mais fácil. Então, ó, primeiro, vem comigo, vamos devagar aqui. Primeiro, aqui é a membrana do tilacoide. Isso aqui é como se fosse um tilacoide que eu dei um zoom. Aí eu cortei o tilacoide ao meio. Então, como que você vai fazer esse desenho? Então, primeiro você faz essa parte aqui, ó, assim. Aí aqui você tem o fotossistema 2, ó. Opa, deixa eu pegar um amarelinho aqui. Ó, fotossistema 2. Aí você tem transportadores de elétrons, são aquelas moléculas que eu mostrei para vocês. O citocromo BF, que é importante. Aí faz mais pontinhos aqui, ó, que são transportadores de elétrons. Faz o fotossistema 1. Mais transportador de elétron, e aqui uma enzima chamada NADP redutase. Aí aqui ATP sintetase. Perfeito? Esse é o esquema que eu estaria passando para vocês lá no quadro em sala de aula. Então, copie isso daí no caderno, dá um pause no vídeo, copia, sem colocar esse monte de hidrogênio, esse monte de coisa antes. Tá? Aí agora eu vou explicar e depois você vai completando aí no seu caderno. Então, primeira coisa, como eu disse para vocês no slide anterior, não vai escolher o lado que vai excitar primeiro. Então, o Sol ele chega ao mesmo tempo no fotossistema 2 e no fotossistema 1. Eu gostaria que você soubesse que aqui não é 1 e 2 pela ordem que ele acontece. É 1 e 2 pela ordem de descobrimento. Tudo bem? É por isso. Então, só que aqui eu gostaria que você soubesse que a clorofila A ela ficou excitada e perdeu o elétron no fotossistema 2. Aqui no fotossistema 1 também. As duas perderam elétrons. Aqui, ó. Só que, didaticamente, é melhor eu começar do fotossistema 2 no fotossistema 1. Então, agora, o que vai acontecer? Olha só.
ela vai perdendo elétrons aqui, ó, vai passando pelos transportadores. A cada passagem pelo transportador de elétron, esse elétron vai perdendo um pouco da sua energia. Quando ele passa pelo citocromo BF, ele gera uma energia o suficiente, tá, para transferir um H+ do estroma, porque aqui é o estroma, ó, aqui é o estroma, para o lume do tilacoide. Então, concorda que o H vai ficando mais H+ dentro do lume, então ele vai ficando mais ácido. Perfeito? Então, entrou um H+ aqui, tá? Aí, esse elétron agora, ele vem perdendo energia e vai passando pela cadeia transportadora de elétrons. Quando ele chega no fotossistema 1, esse cara aqui ele já está bem sem energia. Ele reestabelece o elétron que estava faltando aqui, ele reestabelece, tá? E então, esse fotossistema é novamente excitado por um outro fóton. Esse elétron é novamente excitado e passa então para a cadeia transportadora de elétrons. E na cadeia transportadora de elétrons, agora ele vai ser utilizado então para a produção de um NADPH. Então, com a passagem do fotossistema 2, passando por toda essa cadeia, ele vai gerar o NADPH. Agora, o que acontece? Concorda comigo que está faltando elétron em algum lugar? Onde está faltando elétron? Aqui no fotossistema 2. Quem que vai fornecer elétrons? Quem vai fornecer o elétron aqui vai ser a água. Perfeito? Então, a água, ela fornece, não se tem um mecanismo assim que explica corretamente como a água faz isso. Mas 2 moléculas de água, elas perdem 4 elétrons, perdem 4 H+, tá? E vai perder o oxigênio. Nesse caso aqui, ela vai doar os elétrons um de cada vez. É isso que não é muito bem explicado. Então, é aqui no fotossistema 2 que tem um sítio para a fotólise da água, que também pode ser chamada de reação de Rio, que está exemplificada aqui, ó, onde 2 águas, elas quebram liberando 4 H+, 4 elétrons e 1 oxigênio, perdão. Tá? Agora, concorda comigo que aumentou a quantidade de H+ dentro do lume do tilacoide? Então, agora, esse tilacoide que entrou pelo citocromo, ele só consegue sair mediante a ATP sintetase. E quando ele sai pela ATP sintetase, ele gera energia o suficiente para produzir ATP. Então, essa fotofosforilação ela é chamada de fotofosforilação acíclica, porque durante esse processo, deixa eu apagar aqui, durante esse processo, acontece um aumento de energia, essa energia ela vai caindo, novamente é excitada a energia e ela sobe. Então, por isso que às vezes é falado de sistema em Z de energia ou em zigue-zague. Tudo bem? Então, eu queria que vocês soubessem que nesse processo de fotofosforilação acíclica, o elétron ele flui saindo da água até chegar ao NADPH. Durante esse processo, força a passagem de H+, produzindo então o ATP. Tudo bem? Então, essa é a fotofosforilação acíclica. Mas existe a fotofosforilação cíclica. A fotofosforilação cíclica acontece o seguinte, só vai participar um fotossistema, que é o fotossistema 1. Então, quando ocorre a excitação do elétron aqui no fotossistema 1, ao invés dele ir para a NADP redutase, ele volta para o citocromo, esse elétron, força a passagem de H+, que vai produzir ATP, e volta para o fotossistema 1. Então, é aí que está a graça, beleza? Nesse caso aqui, é chamado de fotofosforilação cíclica,
Beleza? É chamado de fotofosforilação cíclica, esse pedacinho, porque o elétron cicla. Ele sai do fotossistema 1, citocromo, volta para o fotossistema 1 novamente. Então aqui não há fotólise da água, há apenas produção de ATP. Ao passo que na fotofosforilação acíclica, você tem a formação de ATP e NADPH. Por que isso? Porque na produção de açúcar você usa mais ATP do que NADPH. Então você precisa de ter uma produção maior de. Aqui nesse slide tem um esquema da fotofosforilação acíclica, mas eu expliquei para vocês no desenho anterior, que é o que eu uso no quadro. Né? Eu gosto de usar aquele esquema que eu acho ele mais didático. Se você quiser olhar depois aqui, fica à vontade, tá bom? Nesse processo, então, nós vimos aqui a introdução ao metabolismo e nós vimos a introdução ao metabolismo e nós vimos a primeira etapa da fotossíntese. Beleza? Nós vimos a primeira etapa da fotossíntese. Joia? Então, essas foram as referências bibliográficas que utilizei, tá bom? E vamos para a próxima. Até mais, gente!